O Lado R do Trabalho, um podcast da Renascença em parceria com a Randstad. Sejam muito bem-vindos, Lado R do Trabalho, uma parceria da Renascença com a Randstad. Vamos então falar sobre o nosso ambiente de trabalho, empresas em Portugal. O que é que faz com que uma empresa seja um bom lugar para se trabalhar? Será o salário? Será um propósito? Será vida profissional e pessoal bem equilibradas? Ou será tudo isto ao mesmo tempo? Num mercado onde o talento é cada vez mais escasso e mais exigente, as empresas competem não só por clientes, competem por colaboradores, e há uma pergunta que todos nós fazemos: o que é que faz alguém escolher e querer ficar numa empresa? Então vamos lá, Lado R do Trabalho, uma parceria Renascença-Randstad. Vamos partir de um estudo, o estudo Randstad Employer Brand Research 2026, que analisa o que torna uma empresa mais atrativa aos olhos dos trabalhadores. É isto que estamos a analisar. E para esta conversa convidamos Isabel Roseiro. Bem-vinda, Isabel, é diretora de marketing da Randstad Portugal, e Ana Rita Lopes, que é diretora de Pessoas, Cultura e Conhecimento da Delta Cafés Grupo Nabeiro, que traz uma perspectiva de quem está no terreno. Vou começar pela Isabel. Isabel, vamos falar do estudo. O Randstad Employer Brand Research é um dos estudos mais completos sobre esta percepção dos empregadores em relação às empresas. O que é que este estudo permite perceber sobre o mercado de trabalho em Portugal? Sei que é uma pergunta ampla, mas começamos por aqui. Bom, eu diria que começamos por enquadrar como é que este estudo surge. Este estudo é realizado pela Randstad a nível mundial, em 34 mercados e há mais de 30 anos. Em Portugal já estamos na 11ª edição e este estudo acaba por ser o estudo independente mais completo a nível tanto global quanto nacional. E o que ele avalia é precisamente essa perspectiva que os profissionais têm dos empregadores. E é feito em Portugal a mais de 4.000 profissionais, o que significa que dá um retrato muito abrangente e muito completo daquilo que são as expectativas dos profissionais relativamente ao empregador ideal. E quais são? Temos muitas tendências que se consolidam e acabamos por trazer também aqui algumas novidades que os profissionais nos têm trazido. No fundo, a consolidação daquilo que é preferido pelos profissionais acaba por ser muito à volta do equilíbrio, da conexão com o empregador, do propósito. E isso já vem de trás? Sim, isto já vem de trás. Os principais fatores que levam um profissional a escolher uma empresa para trabalhar e a permanecer lá são 5. O primeiro de todos tem sido o mesmo há muitos anos, é salário e benefícios, sem grandes surpresas. A grande novidade é que o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional tem vindo a ganhar cada vez mais peso. Este ano é o segundo fator também, mas só a 1 ponto percentual do salário e benefícios. Mas claro, Ou seja, no próximo estudo pode tomar a dianteira. E exatamente. No número Mas do pódio. quando falamos de equilíbrio, não falamos apenas de teletrabalho. Acabamos por falar aqui de muitas variáveis que acabam por dar essa sensação de bem-estar aos colaboradores. E eu estava à espera, Isabel, agora queremos ouvir o resto do top. No terceiro lugar, portanto, salário e benefícios salário e benefícios, equilíbrio. Uhum. Em terceiro lugar temos a progressão de carreira, que também é uma novidade, subiu em relação ao ano passado. Em quarto lugar temos o ambiente de trabalho, e em quinto lugar temos a segurança no emprego. Portanto, estes são os principais fatores que levam um profissional a escolher qual é que é o seu empregador ideal. Então, e esta questão do salário, como no fundo salário e benefícios, não é só o salário, continua a ser dominante. Houve aqui alguma evolução ao longo destes 30 anos? A questão do salário sofreu algumas alterações, Isabel, na vossa perspectiva, olhando agora a visão macro dos estudos? O salário é sempre importante na escolha do empregador ideal, mas há um grande paradoxo entre aquilo que é a expectativa e o que é a realidade. Quando nós vemos que é o primeiro fator,
para escolher um empregador é também o primeiro fator para deixar uma empresa. O que os profissionais nos dizem é que, quando procuram um novo desafio profissional, o primeiro fator é procurar melhores condições. Portanto, acaba por ser o fator que leva a escolher o empregador, mas também o fator que leva a deixar o empregador. E há ainda uma terceira dimensão que também é interessante, sobre a dimensão salário. Nós avaliamos não só o empregador ideal, como também o empregador atual. E no empregador ideal é o primeiro fator, mas quando é avaliado o empregador atual, é o último fator. Portanto, as pessoas têm a perspectiva de que no empregador atual esse fator não está bem remunerado. Portanto, acaba por ser aqui um grande paradoxo entre a expectativa e a realidade. E o que acontece, ou seja, sabem sonhar, não é? Isto é, no mundo ideal seria assim, mas depois percebem que as condições na prática que não dão. O estudo mostra diferenças entre gerações. Os mais jovens procuram o mesmo que aqueles profissionais mais experientes. De facto, há grandes diferenças também aí. Nós vemos que mesmo a expectativa de equilíbrio, que é muito valorizada pelos jovens, na verdade, eles quando falam em equilíbrio falam em ter tempo de descanso, falam em ter uma carga de trabalho adequada a conseguirem compatibilizar com a sua vida pessoal, e para eles essa variável é muito importante, conseguirem compatibilizar a sua vida com o trabalho. Para os profissionais mais velhos, o que nós vemos é que estão muito... para eles, a sua felicidade depende muito das condições que têm, das condições que também já os preparam para a reforma, e depois também procuram muito o reconhecimento das empresas. É muito importante para eles serem reconhecidos pelo trabalho que fazem. Em compensação, os jovens procuram mais a progressão de carreira, também pela própria fase da vida em que estão, procuram de facto esse crescimento profissional. E os profissionais mais velhos acabam por valorizar estabilidade, mas valorizar sobretudo esta dimensão que os permite também terem esse reconhecimento pelo que dão às empresas. E o reconhecimento pode passar por formar os mais novos. Digo eu, não sei se está no estudo. No estudo não está, mas eu diria que sim. Pronto, mas vamos, Ana Rita Lopes, vamos agora para o terreno. Diretora de Pessoas, Cultura e Conhecimento da Delta Cafés Grupo Nabeiro. Vamos trazer agora esta conversa para dentro de uma organização, e uma organização que surge como a mais atrativa para trabalhar em Portugal. Ana Rita, como é que se constrói esta reputação? Não é de hoje para amanhã. Não é de hoje para amanhã. Eu estava a ouvir a Isabel e, de facto, há aqui 5 fatores e eles não podem viver isoladamente, eles têm que conviver todos. Falávamos aqui do salário. O salário é um fator higiênico. Tanto faz sair como faz estar desmotivado no sítio onde está. Portanto, aquilo é um fator higiênico que eu resolvo, mas no momento seguinte já não está resolvido outra vez. Portanto, sozinho por si não pode existir. Tem que existir tudo o resto à volta. Tem que haver equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que não é teletrabalho. Aliás, o Grupo Nabeiro nunca teve teletrabalho, só quando foi obrigado durante a pandemia. Nós temos um regime presencial porque essa é a nossa cultura, a cultura de estar presente, a cultura de estar próximo. Claro que temos flexibilidade nos horários, temos flexibilidade pontualmente para fazer teletrabalho, mas não temos um regime de trabalho híbrido, e isso faz parte da nossa cultura também neste equilíbrio. E depois foram falados aqui fatores como a segurança, o ambiente de trabalho, a progressão de carreira, e isto constrói-se, isto tem uma palavra por trás que eu acho que é muito que identifica muito o Grupo Nabeiro, que é consistência, ou seja, são ações que são feitas de forma consistente, que dão esta segurança aos colaboradores, seja a mensagem do CEO que nós fazemos trimestralmente, onde o Dr. Rui Miguel Nabeiro passa aos colaboradores o que está a acontecer na organização, os resultados, os próximos projetos, seja quando nós fazemos ações no nosso programa do Wellbeing, que não é só para o próprio colaborador, mas envolve a família, e o nosso bem-estar não estão só naquelas 8 horas, está no nosso ecossistema todo. E a família faz parte deste ecossistema, e as pessoas têm que se sentir bem, não só no local de trabalho, mas também que o que está à sua volta está, entre aspas, protegido e tranquilo. E, portanto, eu acho que é isto, esta consistência e este blend destas várias variáveis que nos tem feito também conseguir ter esta reputação no mercado enquanto empregador de referência. Então, o employer branding, não é? Que é este conceito, nós falamos tanto aqui no lado R do trabalho, esta atratividade que uma pessoa pode ter por uma organização, é uma estratégia ou é uma consequência da cultura da empresa? Pelo que te ouvi agora, dá-me a entender que é cultura. Sem dúvida, eu acho que é uma cultura da empresa
que são os nossos próprios colaboradores que se tornam embaixadores deste employer branding e que são os nossos principais mensageiros do employer branding positivo, porque o sentem e, portanto, conseguem passá-lo. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma estratégia, na medida em que isto tem que estar no top of mind de todos nós, no CEO, nos diretores, nas segundas linhas, nas coordenações, nos colaboradores. Portanto, isto acaba por ser um misto das duas coisas. Tem que estar na nossa ordem do dia, tem que estar nas nossas prioridades, ter esta cultura, porque isso é o que nós somos. O que é mais difícil para a Delta Cafés Grupo na Beira? É atrair talento, é fazer com que as pessoas queiram vir trabalhar, ou é retê-lo, fazer com que as pessoas queiram continuar na empresa durante muito tempo? Eu penso que são coisas diferentes, não é? Atrair talento, nós temos que passar aquilo que nós somos, porque queremos atrair pessoas que querem ser ou querem estar numa organização como a nossa. Eu dei o exemplo do teletrabalho, que é um exemplo muito, muito presente nos dias de hoje. E não é uma condicionante? Pode ser uma condicionante, mas também está tudo bem, porque esta é a nossa cultura. E se esta é a nossa cultura, nós queremos pessoas que queiram viver esta cultura. E se isso implicar mais esforço da parte das equipas de RH, também vai estar certo. Mas é uma seleção que é uma também seleção para quê? fazer. Para mantermos aquilo que nós acreditamos ser a nossa cultura, de proximidade e de estar presente. Portanto, os desafios do atrair é selecionar bem aquelas pessoas que querem connosco viver a nossa cultura e ter um casamento feliz connosco. Depois, a retenção tem que ser pela consistência, por aquilo que nós lhes vamos dando ao longo do tempo, seja projeto, seja remuneração, seja carreira, seja segurança, e, portanto, os desafios aí é de correr uma maratona e não uma pequena corrida de estafetas, não é? Isto é para continuar a manter esta relação e este casamento uma vida toda. Sim. Portanto, são desafios diferentes, ambos desafiantes, passando aqui a redundância. Um casamento com uma pessoa é desafiante, um casamento com quantos milhares de colaboradores? Em Portugal somos cerca de 3.300 e no resto do mundo mais 600, com vínculo direto ao grupo, portanto, perto de 4.000. Ana Rita, como é que se gera uma equipa com pessoas com expectativas diferentes, em fases da vida diferentes, diferentes gerações? Qual é o segredo? Há aqui dois pontos que acho que é importante. Todas as gerações são importantes e não devemos, enquanto gestores, enquanto líderes, ter apenas uma geração na nossa equipa, porque é impossível nós conseguirmos responder de forma positiva a todas as expectativas. Se tivermos toda a gente no início de carreira, a expectativa é crescer, fazer diferente, fazer mais. Enquanto os mais velhos, se calhar, a expectativa é poderem consolidar o seu conhecimento ou partilhar o seu conhecimento. Portanto, acho que um dos grandes segredos é misturar estas gerações e construir aqui uma mistura positiva destas gerações. E depois perceber que não vale a pena ter uma única medida. Por isso, nós temos no nosso programa do Wellbeing coisas mais direcionadas para colaboradores que têm filhos, que estão numa fase da vida diferente, e colaboradores mais jovens que, se calhar, procuram outro tipo de atividades porque não têm filhos e, portanto, têm outro tipo de preocupações. Este é um dos exemplos, seja nas nossas atividades que fazemos, tentamos sempre ter atividades que possam chegar a todas as gerações. Sabemos que não vão participar todos, mas todos têm a oportunidade de ter algo com que se identifiquem. E isto acho que não há segredo, não há aqui misturas perfeitas, mas tentamos pelo menos agradar às várias gerações que temos na organização. É possível agradar a todos? Nunca é possível agradar a toda a gente, isso é como na nossa vida, não é? Nós não conseguimos sempre agradar a todos em cada momento, mas eu acho que aquilo que é verdadeiramente importante é nós termos uma espinha dorsal, um fio condutor e sermos consistentes com esse fio condutor. E se assim for, mesmo quando as pessoas não gostam, percebem. E isso faz toda a diferença para gerar o compromisso das pessoas com a organização. Isabel, bem, agora perguntas de certa forma, gostava de ouvir a perspectiva das duas. Isabel, estamos a assistir a uma inversão de poder no mercado de trabalho em que são as empresas que escolhem ou claramente são os trabalhadores e não é de agora? Essa pergunta não tem necessariamente uma resposta dentro do employer branding, mas na verdade no próprio mercado de trabalho português. Nós estamos numa situação de praticamente pleno emprego. Estamos a bater sucessivamente recordes de taxa de empregabilidade em Portugal, o que significa que há uma escassez grande de profissionais, sobretudo profissionais qualificados. Somarmos a isto também o envelhecimento natural das gerações, o que nós vemos no mercado de trabalho é que
há uma renovação geracional cada vez menor. Só para vos dar aqui um número, por cada 10 pessoas que se reformam, entram 7 jovens no mercado de trabalho. Temos o que significa que a pressão sobre o mercado de trabalho é cada vez maior e, de facto, esta escassez leva a que haja aqui alguma inversão. O facto de as empresas precisarem de talento qualificado acaba por levar a que procurem estes profissionais que têm um poder grande, porque são muito requisitados no mercado de trabalho. Portanto, dependendo aqui um bocadinho também do nível de especialização, acaba por haver essa mudança do poder negocial um bocadinho para o lado do talento, em detrimento das empresas. Mas também aqui há diferenças em função da fase da vida em que as pessoas estão. Acaba por ser, se calhar, os mais jovens acabam por procurar mais mudar de emprego. Nós vemos que os mais jovens mudam 4 vezes mais de emprego do que os profissionais mais velhos. O que significa que os mais jovens acabam por ser quem também desequilibra aqui um bocadinho a balança, porque acabam por estar muito mais disponíveis para mudar de desafio e, portanto, ter de facto aí esse poder negocial para com as empresas que precisam deles. Como é que é, Ana Rita, na Delta Cafés Grupo Naveiro? Tem a sensação que escolhem as pessoas ou que muitas vezes são a empresa escolhida ou preferida? Corroborando aqui o que a Isabel disse e não repetindo, de facto nós temos aqui um enquadramento demográfico que também nos tem levado a ter aqui algumas restrições de talento mais jovens. A isso eu acrescentaria que depende da área. Depende muito da área que estamos a falar, as áreas mais de marketing, mais comercial, mais de operações, há mais ou menos escassez de talento, porque também são áreas mais ou menos especializadas. Nós também escolhemos na medida em que queremos preservar a nossa cultura, portanto, sim, também escolhemos nessa bem medida. presente. Mas também temos a percepção que, porque estamos em pleno emprego, os candidatos também podem escolher e também escolhem. E são exigentes? São exigentes, claro que sim, cada vez mais informados, e eu acho que não tem mal as pessoas quererem saber mais, porque são cada vez mais informados, têm acesso a outro tipo de informação que se calhar há 10 ou 15 anos não tinham, e portanto são mais, questionam mais e querem saber mais informação. Acrescentaria só aqui um tópico que também acho que fruto deste envelhecimento da população, que é algo que nós na Delta não temos qualquer restrição, que é a idade de entrada dos colaboradores. E isso cada vez mais as empresas têm que começar a olhar para o mercado, vamos lhe chamar dos 50 mais, porque de facto há aí muito talento, há aí pessoas que vão ajudar a equilibrar esta balança das gerações e de conseguir equilibrar as expectativas de todos e que têm muito a acrescentar às organizações. Muita experiência. Sem dúvida. Até pela parte de formar os mais jovens, não é? e passar a cultura. Este conceito, Isabel, de emprego para a vida desapareceu. E se desapareceu, o que é que na tua ideia pode substituir? Uma vez mais, depende um bocadinho das organizações. Há organizações que de facto acabam por ter uma longevidade dos colaboradores maior do que outras. Aquilo que vemos, e também não querendo repetir o que já disse antes, é que alguns profissionais, sobretudo aqui uma vez mais, os mais jovens, acabam por dar uma importância maior à progressão de carreira. E quando não encontram essa progressão de carreira no emprego em questão, procuram outro empregador. Quando eu há pouco disse que o principal fator para alguém sair de uma empresa é o salário, o segundo é a progressão de carreira. Portanto, se as empresas de facto estiverem atentas àquilo que é a expectativa e puderem atender, porque nem sempre as empresas têm a oportunidade para todos, mas se as empresas tiverem essa possibilidade de permitir que a pessoa se desenvolva e continue a crescer profissionalmente, eu diria que tem uma grande probabilidade de que os profissionais se mantenham. No caso de não haver esse encontro entre aquilo que é a expectativa de evolução de carreira do profissional e aquilo que a empresa também, devido à sua estratégia, consegue oferecer, então aí há de facto aqui se falámos há pouco de casamento, que agora falamos em divórcio. Sim. Desse conhecimento macro que têm também dos estudos que fazem com regularidade, as empresas, sentes que as empresas estão preparadas para esta exigência de, por um lado, transparência, depois propósito, flexibilidade? Temos empresas abertas, acredito que o Grupo Naveiro seja, mas quando olhamos para o tecido empresarial português, temos empresas dispostas a isto? Há um caminho a fazer entre
entre todas essas dimensões. Eu diria que a mais difícil de todas essas acaba por ser a da flexibilidade, porque a flexibilidade acaba por nem sempre ser possível, e quando falamos da flexibilidade, sobretudo do local de trabalho, que era o que falávamos há pouco do teletrabalho, há muitas profissões que não permitem essa flexibilidade. Ou há empresas que, ou pela cultura, ou pela própria função, não permitem, ou não é possível que haja essa flexibilidade. E, portanto, tendo em conta que é muito valorizado, acaba por às vezes ser complicado. 7 em cada 10 trabalhadores não têm essa possibilidade de trabalhar remotamente, o que acaba por ser, se calhar, na componente de flexibilidade mais difícil. Na componente de transparência e propósito, eu diria que deveria ser uma questão que devia ser transversal. Acho que as empresas têm que ter essa transparência e têm que alinhar os colaboradores com aquilo que é o seu propósito. Não faz sentido, de facto, que uma pessoa se junte a uma empresa quando não está alinhada com aquilo que é o propósito e que são os valores da empresa. E, portanto, eu diria que essa parte tem que estar salvaguardada. Ana Rita, este é um blend que a Delta tem, transparência, propósito e flexibilidade. Sim, eu diria que sim. Pelo menos trabalhamos para que ele seja todos os dias melhor. E pensando no que a Isabel acabou de dizer, de facto nós somos uma empresa onde temos parte industrial e fabril, temos a adega com vinha, temos entregas com a parte de distribuição e com toda a parte logística, e são funções que não podem de facto fazer teletrabalho e não temos isso como prática no nosso grupo. Flexibilidade sim para algumas funções, o que temos que encontrar é depois outras formas de também compensar estas pessoas que não podem ter tanta flexibilidade, terem outras coisas que valorizam, seja o ambiente de trabalho, ambiente no sentido de condições de trabalho, porque são trabalhos mais físicos e que têm que ter condições para que ele seja menos penoso, entre aspas. Tudo isso faz parte. Depois a transparência, era o que eu dizia há pouco, nós temos que ter uma consistência na forma como passamos as mensagens. Nem sempre as pessoas vão gostar, mas percebem porque é que elas estão a acontecer, e isso faz parte da transparência. Se nós explicarmos às pessoas, as pessoas também se sentem envolvidas com a organização. E depois o propósito, que também nós temos um propósito muito claro, que o Dr. Rui Miguel Nabeiro passa nas suas mensagens recorrentemente. Nós queremos chegar ao top 10 mundial de marcas de café, e isto é um propósito muito, muito marcado e muito claro, e todos nós sabemos que temos este, para além do propósito social, para além da responsabilidade social, íntegra, não é? E sustentável. E fazer todo esse trabalho de trabalho da comunidade e trabalho com sustentabilidade financeira e social que também faz parte, mas há um propósito no sentido em que as pessoas sabem para o que é que estão a trabalhar todos os dias e portanto, essa transparência é assumida ao mais alto nível. Se deixarmos aqui uma ideia final sobre o que é que torna as empresas atrativas, uma ideia só, Isabel, de tudo o que falámos aqui e da experiência que tens e deste conhecimento que a Randstad reúne com frequência, uma ideia só. A principal ideia é que as empresas têm que ouvir os seus colaboradores e adequar as suas estratégias àquilo que são as expectativas dos profissionais. Não há propriamente uma fórmula mágica que funcione para todas as empresas e para todos os talentos. Por isso eu diria que o mais importante é de facto que haja esse alinhamento e que depois haja a promessa, haja o cumprimento da promessa. Portanto, haja de facto o que a empresa faz seja aquilo que a empresa comunica. Portanto, aqui haver este alinhamento entre aquilo que são as necessidades, em que são as expectativas e o que os profissionais querem, e que haja de facto esse compromisso. Ana Rita, uma última mensagem. A ideia que queres deixar? A mensagem que eu deixaria é quase que, dito por outras palavras, consistência. Nós sermos consistentes naquilo que propomos, naquilo que entregamos, e não ir atrás de tendências e de modas, porque isso pode destruir a nossa cultura só porque os outros fazem, eu também vou fazer, só porque agora é moda, eu também vou fazer. Não, nós temos que saber muito bem preservar aquilo que queremos, e sendo que por vezes o caminho pode ter mais pedras, pode ser mais duro, mas no final do dia vai valer a pena. Obrigada às duas. Hoje já não basta oferecer um emprego, é preciso oferecer uma experiência. O estudo Randstad Employer Brand Research 2026 mostra que o talento está mais informado, mais exigente e mais livre também para escolher. E talvez neste momento a pergunta mais importante para as empresas se fazerem a si próprias seja esta: somos a empresa onde as pessoas querem trabalhar ou apenas aquela
sala onde as pessoas acabam por trabalhar. Foi mais um episódio, o Lado R do Trabalho, uma parceria da Randstad com a Renascença. Até breve. O Lado R do Trabalho, um podcast da Renascença em parceria com a Randstad.